único item tivesse como unrecoverable, a minha política também seria breached. Por quê? Porque lembra que em termos de resiliência, o que interessa não é eu estar mais ou menos coberto, é eu estar coberto sim ou não, independente da categoria de falha que eu estou analisando aqui dentro do Resilience Hub. Tá? Então ele daria esse diferencial para mim aqui. Legal, então eu analisei uma aplicação agora e eu entendi que essa aplicação ela tem problemas a serem resolvidos. E a parte mais interessante é que eu vou ter algumas abas aqui agora, me trazendo sugestões de melhoria. Então, eu entendo agora com detalhe o seguinte, o que eu preciso fazer para resolver esse problema do meu bucket não ter backup? Né? Parece óbvio, mas eu tenho mais de uma solução. Então, a solução número 1, então, por exemplo, se tratando de bucket, as opções que eu tenho aqui estão entre opções 1 e opção 2. Eu posso trabalhar com versionamento e ter um backup plan configurado aqui para poder usar Point in Time Recovery. E eu posso também, como opção 2, trabalhar com Object Lock, dependendo da minha infraestrutura, dependendo da forma que eu trabalho o meu dado. Desculpa. Esse daqui está otimizado para custo e para disponibilidade de AZs. Esse aqui está otimizado para minimal changes, ou seja, eu preciso fazer menos ajustes, implementar menos coisas para também atingir os meus números de RPO e RTO. Ele traz aqui um breakdown aqui de cada uma das ações que eu tenho que executar em cada um dos dois e uma estimativa de custo aqui. O bucket provavelmente está muito pequeno, então ele está trazendo 0, mas se fossem buckets maiores eu teria uma estimativa de custo referente àquela arquitetura. E o quanto que eu vou atingir de número se eu implementar essa modificação. Então, aqui note que tem uma diferença, né? 1 hora, aqui 30 minutos, então essa primeira aqui tem uma disponibilidade maior, esse aqui tem uma disponibilidade menor, mas dentro da política. Isso é importante. Então, nenhum dos dois fere a política. Um eu recupero em meia hora, o outro eu recupero em 1 hora, mas a minha política está dizendo aqui que eu tenho que recuperar em termos de RTO em 2 horas. Então, as duas alternativas estão corretas. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Pode mandar ali no chat qualquer coisa se não tiver claro. É muita coisa que a gente tem para cobrir, então eu estou tentando ser equilíbrio aqui entre o sucinto e o detalhista, porque não dá para a gente falar de tudo, tá? Mas a ideia, então, é essa. Aplicação política, eu executo aqui um comparativo da minha aplicação com a minha política, meço isso e eu vou ter um detalhamento depois para cada um dos componentes da aplicação de alternativas que eu tenho que executar para poder atingir aquele número, tá? Então, a ideia aqui é por serviço, é um detalhe quebrado em ações técnicas por serviço. Então, aqui a gente já entra no conceito técnico. O pilar lá que a Débora comentou, política, processo e tecnologia. Aqui a gente está muito na parte da tecnologia, né? A gente está trabalhando direto na AWS, alternativas de arquitetura para poder atingir o número de disponibilidade que eu preciso, tá? Então, qual que é a segunda etapa agora aqui? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um update nessa arquitetura, vamos modificar ela para medir de novo. E aí ver qual que é a diferença. Então, o que a gente vai fazer? No fim do dia, alguns dessas recomendações aqui que a gente está lendo foram discutidas aqui na nossa empresa, tá? No mundo fictício aqui. A gente falou, legal, vamos implementar, por exemplo, tá? Opção 1 aqui em EC2, a gente vai implementar a opção 2 aqui dentro do bucket, a gente vai colocar aqui a opção 3, por exemplo, dentro do banco de dados. Chegamos à conclusão aqui de que esse é o melhor porque a gente precisa hoje, né? Equilíbrio de custo e alteração. Implementamos essas modificações. Vamos medir agora para ver como é que isso se comporta dentro do Resilience Hub. Será que a gente esqueceu de alguma coisa? Será que está dentro? Será que está fora? Como é que agora isso aqui vai ficar? Né? E para isso, a gente está simulando aqui, obviamente, né? Então, no CloudFormation aqui, a gente já tem uma nova stack pronta, a gente já tem uma infraestrutura em código que já foi otimizada para esse workshop, né? Então, eu peço para vocês virem aqui, ó, Set Objectives, Deploy Recommendations, e aqui no item 2, copiem essa URL que está aqui, que é a URL do CloudFormation Template já modificado, tá? Então, ele já foi aqui alterado. E aí, abram aqui CloudFormation dentro de serviços, peguem aqui a stack do ARD, stack do ARD, Architecture Resilience Day, né? Selecionem esse carinha aqui e coloquem aqui Replace, então a gente vai dar um update,
replace e cola o URL. Vou parar aqui e vou esperar um pouquinho para ver se todo mundo tá chegando aqui, quem estiver acompanhando o laboratório. Então set objectives, deploy recommendations, item número 2, vai ter uma URL aqui para vocês copiarem. Essa URL, na verdade, aqui é uma stack do CloudFormation, né, que já foi alterada. Então, aqui essa arquitetura já tem aqui algumas daquelas otimizações que a gente viu. E aí depois a gente abre CloudFormation, faz um update daquela stack, né, da stack do RD, abre ela, né, coloca aqui update, replace, cola aqui a URL do YAML file, que é já com as alterações. Pode seguir, marcam todas as caixinhas aqui embaixo, next, e façam o deployment dessa alteração. Tá? Eu vou dar uns minutinhos aqui, pessoal, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, e eu vou iniciar o próximo vídeo, porque essa stack vai demorar um pouquinho para ser atualizada. Tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, se algo não ficou claro até aqui na apresentação, podem mandar nas perguntas. Tá? E o que a gente vai fazer então agora? A gente setou objetivos, a gente mediu esses objetivos frente à nossa arquitetura atual, encontramos problemas, e agora a gente vai fazer um novo assessment disso após alterações. Tá? Essa é a ideia. Tem uma pergunta aqui do Terraform. No Lab aqui a gente não tem Terraform, tá, Antônio? Mas eu já fiz aqui, eu tinha um outro e já fiz várias vezes assim, em laboratórios menores. O que muda? O state file fica dentro de um bucket S3. Então você coloca lá o state file, vamos supor que você fez as alterações, vai jogar um novo state file para lá. Depois que você copiou esse novo state file, você vem aqui no application structure e você vai fazer um processo aqui chamado refresh resources. Né? Ele vai fazer um refresh de reimportar esse cara. E aí, depois que você reimportar esse cara, dentro digamos assim, desse conceito aqui, você vem aqui em Actions, né, e coloca Reimport Input aqui, ó. E aí ele reimporta um novo S3, tá? Então, o novo state file que está no S3. E aí você faz o report também de novo. Então, sim, é um pouco diferente do CloudFormation, mas é só você reimportar o source, porque o state file modificou, tá? Então, dá para fazer sim. E depois aqui uma pergunta da URL, tá bom, então só retomando, set objectives aqui no Workshop Studio, né, então o capítulo que a gente está é set objectives, depois a gente vai em deploy recommendations, aí no item 2 aqui, ó, a gente tem uma URL que está aqui dentro, ó, select replace existing template em S3 URL, a gente copia esse cara aqui. Qualquer dúvida, a gente está nessa etapa aqui, é só seguir os processos que ele está executando, eu dei uma simplificada, vem em add, update, aí no update você cola ali replace existing template, cola o URL, tá bom? Legal. Eu vou dar sequência aqui então, pessoal, com os vídeos para a gente poder ganhar tempo, e aí eu vou respondendo as perguntas depois de vocês, tá? A última aqui antes da gente seguir, posso automatizar isso com Event Notification? Não sei se isso que você está falando aqui, Antônio, significa refazer o import e update dentro do Resilience Hub, do state file. Se for, sim. Os assessments do Resilience Hub, você tem API para isso. Então, postei um novo state file num bucket, uso o S3 Event Notification para dar um trigger numa API de fazer reimport e reassessment. Daria para fazer mais ou menos dessa forma aí. Tá bom? Bom, eu vou parar aqui minha tela então e vou dar sequência nos vídeos enquanto a stack está atualizando, tá, pessoal? E a gente vai voltar na sequência depois para entender quais são as notificações ali, as melhorias. Quais são os padrões chaves de resiliência que eu preciso considerar quando eu estou fazendo o design de um sistema resiliente? Olá pessoal, meu nome é Robson Oliveira, sou arquiteto de aplicação sênior na AWS e agora a gente vai falar da fase de design e implement. Como que eu faço o design e a implementação da minha aplicação de acordo com os objetivos que foram definidos na fase anterior. Para começar,
Quando a gente fala de design, implemente aplicações distribuídas e aplicações resilientes na nuvem, o primeiro ponto de partida que eu recomendo é o Architected Framework. Se você não conhece o Architected Framework, é um framework de conhecimento estruturado pela AWS, onde possui pilares, princípios de design e melhores práticas. Cada pilar tem seu próprio conjunto de princípios, melhores práticas e áreas de atuação. Quando a gente fala de resiliência, os pilares mais proeminentes aqui, naturalmente todos são importantes, né? Mas os que costumam se destacar quando o assunto é resiliência, costuma ser o de excelência operacional e o de reliability, né? O de confiabilidade. E aí, para tocar um pouco mais no de reliability, a gente tem as áreas de fundação, arquitetura do workload, gestão da mudança e gerenciamento de falhas. Quando a gente fala também de aplicações resilientes, a gente aprendeu já que existem algumas propriedades que são desejadas quando a gente está pensando em implementação de uma arquitetura resiliente. Que propriedades são essas, então, que a gente vai ver aqui agora? É timely output. É esperado que quando um cliente vai usar a sua aplicação, essa aplicação ela tem que retornar num tempo que seja plausível para ele. Se demorar demais, ou vai frustrar a experiência, a jornada do cliente, ou ele vai acabar abandonando a aplicação. É esperado também que essa aplicação tenha a saída correta, que ela desce a saída que o cliente está executando. Não pode ter bugs, não pode cometer falhas, né? É esperado também, quando a gente roda aplicações em nuvens, que, preferencialmente, falhas que aconteçam num contexto não impactem outro contexto da aplicação. Suficiente capacity, né? Então, será que a sua aplicação tem a capacidade suficiente para atender a demanda? Picos de tráfego, alterações momentâneas e redundância. Uma forma de garantir também que, se componentes da sua aplicação falhar, a gente tenha aplicado a necessária redundância para que ele continue operando. Então, essas são propriedades que a gente costuma recomendar que sejam avaliadas na hora de fazer o design e a implementação da sua aplicação. Para começar a evoluir também, dentro dessas propriedades, das abordagens que a gente vai tomar e recomendar, a gente vai ver alguns padrões de arquitetura, padrões de software aqui. Para cada uma dessas abordagens, para cada uma dessas recomendações, não tem o certo e o errado. Assim como a gente já comentou que a sua aplicação ela não está resiliente ou não resiliente, né? Então, é uma questão de jornada. E dentro dessa jornada nós temos trade-offs, nós temos trocas, nós temos prós e contras, né? Então, para ter uma aplicação resiliente, talvez a gente vai ter que empregar mais peças, mais recursos, mais regiões da AWS, e isso vai gerar um maior custo e um maior esforço de implementação também. Gerenciar arquiteturas mais resilientes, possuem mais peças, mais redundâncias por muitas regiões é algo mais complexo. Exige um esforço para essa maior parte do seu time para estar operando no dia a dia, fazer o deploy em múltiplas regiões, exercitar failover, exercitar fallback, né? E tem também, a gente tem na nuvem da AWS vários mecanismos que já vamos ver na sequência, que eles propiciam compartilhamento, nos propiciam redundância, tolerância a falhas, mas tem um certo preço também quando a gente fala de consistência e latência. Você pode arquitetar a sua aplicação para operar em múltiplas regiões, mas vai ter uma latência maior. Talvez essa jornada de negócio que você está fazendo design e implementação, ele vai ter que suportar consistência eventual. Se não suportar consistência eventual entre regiões, vai ter que suportar uma latência maior para garantir que um dado foi salvo em ambas as regiões antes de responder que está ok para o seu cliente. Então, esses são os trade-offs. É interessante que para cada abordagem, para cada arquitetura, a gente vai analisar se tem as propriedades desejadas ou a que nível tem aquelas propriedades que eu mencionei anteriormente e quais são os trade-offs. A gente fala de custo, esforço, complexidade, operação, consistência e latência. São esses critérios que a gente avalia hoje na AWS, que a gente recomenda também que os clientes façam essa própria avaliação. E quando a gente começa a falar então de arquiteturas resilientes, vamos fazer a seguinte pergunta aqui, né? Uma vez que a gente não tem como impedir que falhas acontecem, né? Então, falhas podem acontecer a todo instante, qualquer componente. Será que a gente consegue limitar essas falhas, né? Como que nós podemos, então, limitar o escopo dessas falhas para que elas sejam mais contidas ou estejam abaixo de mais controle? Para responder essa pergunta, a gente começa a falar de um conceito que é fundamental na AWS hoje, que são os Fault Isolation Boundaries, né? Então, basicamente, traduzindo aqui, seriam os limites de isolação de falha. A AWS tem vários mecanismos empregados hoje, que ela arquiteta para os clientes, e algumas recomendo, dividido entre Fault Isolation Boundaries, que são físicos e lógicos. Então, por exemplo, físicos, nós temos as partições.
A AWS atualmente tem 34 regiões ao redor do mundo e aumentando, e essas regiões elas são divididas em 3 partições. Partições comerciais, partições de governo e tem a partição China. E basicamente essas partições elas não compartilham nada entre si. Tudo que é configurado e utilizado numa partição sequer é visível em outra partição. Falhas que acontecem numa partição, elas estão isoladas de acontecer em outra partição também. Nós temos as regiões. As regiões também são isoladas. Zonas de disponibilidade, instâncias, conta da AWS, que já cai no quesito lógico, o que acontece numa conta não impacta o que acontece em outra conta. A arquitetura de microserviços, que é uma prática usada na AWS há mais de uma década, e a gente também procura priorizar que elas sejam um limite de isolação de falha. E nós temos também a arquitetura celular. A gente vai falar um pouquinho mais de cada um desses conceitos, mas para começar, vamos falar da infraestrutura da AWS. Então, como eu já comentei, a AWS hoje é formada por 34 regiões ao redor do mundo. Consulte a documentação aí, porque tem mais regiões vindo, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. E hoje cada região é um local específico no mundo, isolado, independente de falha de qualquer outra região. Cada região também é composto por múltiplas zonas de disponibilidade. E cada zona de disponibilidade é um ou mais data centers que estão sendo empregados aí com energia, conectividade e com infraestrutura totalmente dependente. A gente também tem a medida de que cada data center, cada zona de disponibilidade, ela é aproximadamente 60 milhas de distância uma da outra. Já para evitar que impactos geográficos não afetem uma outra zona. E todos esses divisores, né, regiões, disponibilidade, data centers são limites de isolação de falha que a AWS constrói hoje para deixar a arquitetura dos seus clientes mais resilientes e mais independentes nos momentos de falha. Falando de limites de isolação de falhas lógicos, nós temos uma arquitetura celular. Então, alguns também chamam isso de Cell-Based Architecture, né? Mas, basicamente, na arquitetura celular, a gente tem uma divisão um pouco diferente do tradicional. Vamos pegar, por exemplo, aqui, vamos dizer que a sua aplicação fosse, sem utilizar a arquitetura celular, composta de um Application Load Balancer, uma camada de computação e uma camada de storage. De forma tradicional, sem falar de arquitetura celular. Essa é a sua aplicação rodando na AWS. Quando a gente vai para a arquitetura celular, o objetivo dela é compartimentalizar mais os seus clientes, compartimentalizar mais o seu tráfego. Então, seria o equivalente a falar que a gente está colocando os ovos em mais cestas, né? Quando você tem a sua aplicação, se ela falha, todos os clientes falham. Numa arquitetura celular, se a gente seguir a premissa que está aqui no slide, só como um exemplo, a gente teria aqui 3 células. E cada célula, idealmente, teria que ter 33% do tráfego, ou 33% dos clientes. Assim, na hora de fazer deploy e na hora até de conduzir o tráfego, esse tráfego ele bateria primeiro no Cell Router, que é uma camada nova que a gente acrescenta na sua arquitetura, e o router tomaria a decisão, então, para qual célula redirecionar o tráfego, e seria a célula que está aquele cliente. Assim, se uma falha acontece na célula 0, ela não impacta os clientes da célula 1 e da célula 2. A intenção aqui é que cada célula seja um deployment completamente independente e novo da sua aplicação, sem compartilhar nada. Por isso que ele ajuda a compartimentalizar mais e ajuda também a conter as falhas, né? Então, eu consigo fazer o deploy de uma versão nova na célula 0, se der alguma falha, não afetou célula 1, não afetou célula 2, não afetou célula 3. Então, uma arquitetura celular é um mecanismo aí para conter as falhas que acontecem. Outro mecanismo que a gente executa na AWS também é a divisão entre Control Plane e Data Plane. Então, basicamente, esse é um termo que vem do mundo de switches e routers, né, onde a gente tinha Control Plane e Application Plane, é um conceito que a AWS aproveitou aqui, mas basicamente todo o serviço da AWS ele é dividido entre Control Plane e Data Plane. Basicamente o Control Plane é responsável por provisionar os serviços, para fazer orquestração, para fazer administração dos serviços, e o Data Plane é a parte do serviço que executa a função primária dele. Então, se a gente puxar um exemplo aqui de instâncias EC2, por exemplo, o Data Plane é a própria instância que você ligou na AWS. Os componentes de Data Plane são aqueles que recebem a request via rede, redirecionam essa request, esse tráfego para sua instância. Isso é o Data Plane. E o Control Plane são as APIs responsáveis por rodar essa instância, fazer o reboot dessa instância, reinicializar ela, remover a instância. Essas são APIs de Control Plane. Então a gente fala bastante sobre Control Plane e Data Plane.
E aí, só para puxar mais uma pergunta aqui, né? Qual que você acha que é a parte que mais tende a falhar, que mais tende a ter falhas? A parte do data plane ou a parte do control plane de serviço? Então, aqui a resposta é control plane. O control plane, ele tende a ser muito mais complexo. Se a gente pensar na própria instância EC2, quando você liga uma instância EC2, o que vai ser feito? Vai ser basicamente provisionado uma VPC, uma subnet, uma instância, vai ter que ter naturalmente DNS, instâncias e routers para conseguir fazer essa request chegar até a sua instância, e esses são os componentes. Mas quando a gente fala de control plane, é muito mais complexo. Todos os serviços necessários para fazer observabilidade, provisionamento, controle de estado, tudo isso é control plane. Envolve muito mais peças, tende a ser muito mais complexo, envolve mais alterações e naturalmente tende a falhar mais. Historicamente, a gente tem muito mais falhas no control plane do que no data plane. E, em contrapartida, qual desses é mais crítico? O que é mais crítico para o negócio? Data plane. É o data plane que roda o código do cliente, que roda a sua aplicação de cliente, né? Então, o data plane é mais crítico. Inclusive, tem até uma inclinação de design aqui, que o data plane a gente costuma arquitetar para ter mais disponibilidade, enquanto o control plane, ele é priorizado ter mais consistência. Então, se a gente olhar para o teorema CAP, que é consistência, disponibilidade e partition tolerance, ou seja, quando a gente tem partições na rede, né? O control plane é mais orientado à consistência e o data plane é mais orientado à disponibilidade. E aí, para completar, a gente falou de fault isolation boundaries, regiões, a disponibilidade, falamos de control planes e data planes, e agora a gente vai falar de um conceito que é super importante dentro da AWS, que é o conceito de estabilidade estática. Esse é um conceito que permeia todo o serviço da AWS. Todos os times hoje, quando desenvolvem o serviço da AWS, estão sempre se perguntando se o serviço é estaticamente estável. E quando a gente fala de estabilidade estática, o que significa isso, né? Basicamente, como está a definição aqui, significa que um sistema ele pode continuar operando de uma forma estática e contínua normalmente, sem precisar mudar o estado dele quando falhas acontecem em algum de seus componentes ou de suas dependências. Ou seja, se uma dependência falhar ou se algum dos componentes falhar, o sistema deveria continuar rodando, entregando o valor que ele está entregando, mesmo sem precisar alterar o estado desse sistema. Mas o que isso significa, falando um pouco mais? O que é alterar o estado, né? Então, vamos imaginar que você tem uma aplicação lá que ela utiliza um auto-scaling group. Ou seja, você tem a aplicação rodando, por exemplo, em 2 zonas de disponibilidade. E uma zona de disponibilidade deu problema e ficou fora. Você tinha configurado esse auto-scaling que ele ia precisar rodar no mínimo 2 instâncias. Tinha uma instância na zona A e tinha uma instância na zona B. Mas a zona B falhou. O que vai acontecer? O auto-scaling vai identificar via health check, via observabilidade, via monitoramento, assim, opa, uma instância deu problema. Ele vai pegar e vai ligar uma segunda instância numa zona que ainda seja saudável. Pode ser na zona A, pode ser numa zona C, por exemplo, mas aqui você está alterando o estado da aplicação. Ou seja, havia uma instância na zona A, uma instância na zona B, agora eu estou querendo provisionar uma segunda instância na zona A, por exemplo. Eu estou alterando o estado. O que seria estaticamente estável, né? Ou um modelo estaticamente estável dessa aplicação? Tem algumas formas de se conseguir estabilidade estática, quando a gente está falando de aplicações. Uma delas é reduzir dependências circulares, pré-provisionamento, manter o estado existente, priorizar a comunicação assíncrona, né? Então, são todos modelos para manter a estabilidade estática de uma aplicação. Aqui a gente está vendo um cenário nesse slide que é o de pré-provisionar capacidade, ou seja, uma alternativa que eu tenho é, se eu preciso de uma instância para atender a 100% do meu tráfego, eu vou usar 2. Vou usar o equivalente a 200% da minha capacidade pré-provisionado. Ou seja, se eu tiver algum problema na zona B, eu ainda tenho o suficiente para tratar 100% do meu tráfego sem precisar escalar, sem precisar fazer nada. Ou seja, eu consigo oferecer a minha principal jornada de valor sem precisar alterar o estado da minha aplicação, mesmo que uma dependência tenha falhado. Aqui nesse exemplo, uma zona de disponibilidade. Podem ver que mais abaixo tem um exemplo com 3 zonas, né? Ou seja, se eu estiver usando 2, eu vou precisar provisionar 200% de capacidade. Mas se eu estiver utilizando 3, aí depende muito da matemática e de quantas instâncias você vai estar utilizando, eu já não preciso de 200% de capacidade. Eu preciso só de 150%. Porque se uma zona falha, eu ainda tenho 100% de capacidade
disponível com as outras duas às vezes. E esse é mais ou menos o racional. E é uma pergunta que fazem bastante, tá, Robson, mas espera aí. Justamente se fala para migrar para a nuvem, para ser mais resiliente, para ter mais escalabilidade, aqui tu está falando para não utilizar recursos de auto-scaling e provisionar antecipado mais do que eu preciso de capacidade, aqui já começa a entrar um pouco dos trade-offs que eu comentei lá atrás, né? A resposta aqui, para aplicações críticas, sim. Essa abordagem aqui não vai ser uma abordagem que você vai fazer para todas as suas aplicações, mas aquelas aplicações mais críticas é uma abordagem válida. Por quê? Vamos pensar o seguinte, a zona de disponibilidade deu problema. O que vai acontecer na prática é, o health check ou o monitoramento vai precisar se dar conta. Talvez tenha passado 15 segundos, talvez tenha passado 30 segundos de quando a aplicação ficou fora. Com esse alarme disparado na observabilidade, vai se notificar o Auto-Scaling Group e ele vai provisionar outra instância. Para provisionar essa outra instância, vai levar mais um tempo. Para a sua aplicação estar pronta dentro dessa instância, vai levar mais algum tempo. Pode ser, por exemplo, que leve 1 minuto e meio para provisionar uma outra instância numa zona saudável, partindo dessa abordagem. Isso se o Auto-Scaling e as APIs de Control Plane do serviço de EC2 não estiverem fora, que pode acontecer. E aí você nem conseguiria escalar. Mas vamos pensar aqui que levou 1 minuto e meio, né? Tem aplicações críticas que 1 minuto e meio é uma grande quebra da experiência do cliente. É um grande impacto financeiro para o negócio. Imagina uma aplicação que recebe 10 mil requests por segundo, uma aplicação de banco que autoriza 10 mil transações financeiras por segundo, ficar 90 segundos fora. Estamos falando de milhares de transações perdidas, talvez um volume financeiro imenso. Então, pré-provisionar capacidade é uma abordagem que faz o negócio não quebrar a experiência do cliente e até ganhar dinheiro em relação àquele tempo que ela ficaria indisponível. Essas são umas das abordagens vantagens de se pensar num sistema que ele é estaticamente estável. E para ajudar a compreender um pouco disso com os serviços da AWS, a gente vai falar agora dos tipos de serviço que a gente tem na AWS. A gente tem que compreender a infraestrutura da AWS, como que ela articula seus serviços, os control planes e data planes, ajuda você, cliente, a arquitetar os seus serviços de forma mais adequada. E aí, um dos tipos de serviços que a gente tem são serviços zonais. Basicamente, serviços zonais são serviços que, na hora que você está configurando lá, você escolhe em que zona de disponibilidade aquele serviço vai estar sendo executado. Exemplos desse tipo de serviço são Amazon RDS, instâncias EC2, EBS, ou seja, quando você vai configurar esse serviço, você escolhe, eu quero rodar na zona de disponibilidade 1, na 2, na 3, né? E serviços zonais, geralmente são arquitetados por parte da AWS com um control plane que ele é regional e um data plane que ele é zonal. Outro tipo de serviço que a gente tem também são serviços regionais, onde tu não tem esse escopo, você não tem esse escopo de zona e tem só um escopo regional. Exemplos desses serviços é S3, Amazon SQS, Amazon DynamoDB, Lambda, ou seja, você basicamente escolhe que região que você quer operar. Por trás disso, mas você não enxerga, esse serviço está arquitetado para rodar em múltiplas zonas de disponibilidade, mas isso é gerenciado pela AWS. Para ti como cliente, a entrega apenas um contexto regional. Geralmente, serviços regionais, eles têm um control plane, que é regional, e um data plane, que é regional também. E outro tipo de serviço que a gente tem são serviços globais, aonde você não seleciona nem zona, nem região, e tem só um escopo que ele é global e único. Exemplos de serviços é o IAM, Identity Manager, CloudFront, Amazon Route 53, Global Accelerator. Então, são basicamente serviços, eles são globais. Quando a gente fala globais aqui, o Data Plane, ele é global, mas o Control Plane, ele ainda é regional e está disponível numa única região. Então, para dar um exemplo aqui, por exemplo, o nosso serviço de IAM, né, onde se configura usuários, roles, políticas, né? Hoje ele é um serviço global. O Data Plane é um serviço global e o Control Plane é regional. Então, quando você configura uma role no Control Plane, ele propaga para todas as regiões da AWS aquela configuração que foi feita. Assim que ele mantém tudo sincronizado. E aí a gente tem algumas questões quando a gente fala de serviços globais. Porque, por exemplo, você está utilizando um serviço que ele é executado, que é um serviço zonal, e acontece uma falha numa Z, tem outras zonas de disponibilidade para continuar rodando aquele serviço. Talvez, se for um serviço gerenciado, não precisa tomar ação nenhuma. Se for um serviço que você mesmo está gerenciando, você pode evacuar o tráfego dessa Z, pode redirecionar o tráfego para as outras zonas de disponibilidade. Quando o serviço é regional,
Você pode colocar uma segunda região. Se uma primeira região falhar, você pode fazer o failover para uma segunda. Mas quando a gente fala de serviços globais, a gente não tem um mecanismo para fazer failover, né? Não tem um outro planeta para fazer um failover, né? Puxando a brincadeira aqui, né? Então, para isso, a gente recomenda alguns cuidados. Que cuidados são esses, né? Então, a gente já falou aqui, basicamente, que a gente tem os serviços divididos entre control plane e data plane. Uma recomendação forte que a gente faz é, quando a gente estiver desenhando cenários de falha, que a gente não dependa de operações de control plane para recuperar os serviços. Que a gente utilize exclusivamente abordagens que vão utilizar APIs de data plane. O que seria isso? Então, por exemplo, pegar o exemplo do slide aqui. A gente tem aqui no primeiro exemplo o IAM, né? Uma vez que eu tenha um problema no serviço do control plane, por exemplo, o que pode não funcionar? Se eu tiver uma disponibilidade do control plane. Talvez eu não consiga cadastrar novas roles, criar novos usuários, mas eu ainda consigo autenticar e autorizar aqueles que já foram criados. Eu estou falando de DNS, por exemplo. Se eu tiver um problema no Route 53, que ele é global, talvez eu não consiga criar novos apontamentos, trocar registros de DNS, mas aqueles serviços que já estão configurados, ou seja, continuar resolvendo os DNS e continuar monitorando os health checks vai ser possível. Então, o que a gente recomenda aqui é, dentro dos serviços globais, entenda quais são os cenários de falha que acontecem, que podem acontecer no seu serviço e verifique. Se esse cenário acontecer, que abordagem, que mecanismo de mitigação eu utilizaria? Isso está utilizando APIs de control plane ou APIs de data plane da AWS? Esse é o cuidado aqui. Para falar um pouco mais desse exemplo, pegar um exemplo clássico aqui. A gente tem o Route 53, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma arquitetura utilizando duas regiões. E uma região der problema, eu tenho uma segunda região para me atender. Nesse cenário aqui, eu poderia trocar lá o recorde 7, ou seja, esse DNS que agora estava apontando para a região B, eu quero que ele seja apontado para a região A. E aí ele começa a operar normalmente. Só que trocar o recorde 7 de um registro de DNS é uma operação de control plane, não uma operação de data plane. E vamos pensar que justamente no momento que uma região tem problema, o control plane do Route 53 está com problema também. Como a gente falou, serviços globais têm um control plane que ele é regional. Então imagina que a sua região primária deu problema na sua aplicação e o control plane acabou tendo problema também. Como que tu vai conseguir trocar o recorde 7 do DNS se a aplicação está com problema? Não vai. Então o que a gente recomenda é, o Route 53, ele tem uma funcionalidade que se chama Health Checks. Basicamente ficam monitorando alguns indicadores que você pode configurar lá para ver se a aplicação está saudável. Se a aplicação não estiver saudável ou falhar em algum desses critérios por um tempo X ou vezes X, ele vai fazer a troca do tráfego para outra Z. E isso não requer que seja feito uma alteração de recorde 7. Ele faz isso através de APIs de data plane. E essa é uma abordagem mais recomendada. Então, nesse cenário, a gente pode fazer isso através do health checks, iniciá-lo automaticamente, ou até por uma pessoa, com um mecanismo um pouco mais manual. Na hora que eu tiver problema numa região, eu posso fazer o failover para uma segunda, utilizando o APIs do data plane, e aí tem algumas abordagens que a gente usa para isso, né? Por exemplo, uma abordagem é apontar o health check para verificar se existe um arquivo num bucket S3 ou não. Se o arquivo existe, ou não existe, você pode configurar qual ordem que você quer. Se o arquivo não existe, ele usa a região primária. Se a gente colocar um arquivo no bucket lá, e o health check entender, opa, agora o arquivo existe, eu tenho que falhar, por exemplo, ele vai fazer o failover para outra região. E a gente também tem um serviço que se chama Application Recovery Controller, que pode fazer também essa transição de estado utilizando APIs de data plane e pode ser inicializado por uma pessoa. E agora vamos falar de padrões de resiliência de software, né? Como que você escreve o seu código para ser mais resiliente. Aqui a gente vai dividir por alguns tipos de falha. Então, primeiro vamos falar aqui de falhas que são client-side, né? Orientadas mais ao front-end. A gente está vendo uma figura na esquerda aqui, tem basicamente o cliente e o serviço, né? Então, práticas que a gente recomenda quando está implementando aqui a sua camada de software, sua arquitetura do software, por exemplo, timeouts, retry, jitter, limitar tamanhos da fila, caching. Então, para falar um pouquinho mais deles, né? Boa parte das aplicações executadas em nuvem hoje são aplicações distribuídas. Nós estamos na era das aplicações distribuídas, por assim dizer.
Assim como está na figura aqui, que tem uma camada de cliente, uma camada de router e múltiplas partes embaixo, poderia ser uma estrutura de microserviços, poderia ser um API Gate, um load balancer, múltiplas instâncias. Como tem muitas requests remotas sendo feitas o tempo todo, uma boa prática é definir timeouts. É muito comum que aplicações falhem, que tem uma aplicação A, que chama uma aplicação B, que chama uma aplicação C, que chama uma aplicação D. Então, a nuvem, né, e aplicações modernas, elas são muito mais distribuídas do que você pode imaginar. Se a gente pegar, por exemplo, o slide que a gente colocou da arquitetura celular, que eu mostrei alguns slides atrás, tem lá um application load balancer, instâncias de EC2 e uma camada de storage. Mas se a gente parar para analisar, o application load balancer, ele é uma aplicação distribuída. Por trás do capô, por trás dos panos, como a gente fala, existem lá múltiplas instâncias de EC2 da AWS, múltiplos serviços da AWS, operando lá de forma distribuída, fazendo os requests para eles serem arquitetados. O DNS é uma aplicação distribuída, camada de storage, possivelmente, se for um DynamoDB, aplicação distribuída. Então, para evitar que tenha um efeito de cascata, é fundamental definir limites. Um desses limites, quando a gente está falando de resiliência, principalmente serviços que são orientados a request, é definir timeouts, para que tenha um tempo máximo que essa aplicação possa esperar até ela entender que falhou. Outro mecanismo é retry com exponential backoff, que seria o segundo bullet point que tem ali. A gente aprendeu já historicamente que boa parte dos erros em aplicações distribuídas, elas são resolvidas simplesmente retentando a request. E por que retentando? Porque pode ser, por exemplo, que você fez uma request e caiu na instância A e ela estava com problema. E se você retentar de novo, agora vai cair no serviço B e o serviço B está operando normalmente. Pode ser que no momento que você fez uma request estava com falha. Se retentar de novo, já não está mais. Pode ser que estava entrando uma versão nova, estava sendo uma versão nova, estava recuperando. Tem N motivos que a gente vê falhas que são transientes, como a gente fala, em sistemas distribuídos. Falhas que são momentâneas. E por isso basta retentar a requisição que ela já vai ter um recurso de sucesso. Gitter aqui. Gitter é basicamente uma variação. A gente entende que se eu tento uma request já tento imediatamente, a probabilidade de falhar de novo é bem grande. Mas se eu der um intervalo de tempo e for aumentando esse intervalo de tempo e de forma variável, a possibilidade de falhar ela é menor. Eu não deixei a frequência com que eu faço requests de forma constante. Limitar tamanhos de fila, né? E até diria assim que o limitar aqui é definir limites entre várias dimensões para a sua aplicação. Serviço de caching. Então, se você tem um serviço que ele está exigindo muito de uma dependência e tem muitas chamadas repetidas, colocar um cache na frente pode aliviar também essa carga que está sendo enviada para o serviço e tornar o serviço como um todo mais resiliente. E aí a gente tem também padrões aqui mais de back-end do relacionamento aqui cliente-serviço, né? Então, padrões que a gente recomenda aqui são rate limits, né? Então, fundamental, quando estiver fazendo design e implementação do seu serviço, definindo os objetivos, como a gente falou na fase anterior lá, você começa a pensar aqui, qual é o tráfego que eu pretendo atender? São 1.000 transações por segundo? São 1.500 transações por segundo? Quanto que eu pretendo atender aqui nesse sistema? Coloque um limite para isso. Coloque rate limit, ou seja, se é para ser capaz de atender 1.500 requests, se um serviço por segundo, se um cliente começar a mandar 1.510 transações por segundo, 10 deveriam ser negadas. É uma forma de proteger, o que a gente chama aqui de load shedding, né? De fazer o corte do tráfego, para que assim você vai estar negando algumas requests, mas não vai estar comprometendo todo o sistema ficando sobrecarregado. Cache, mesmo cenário de lado de cliente, né? Se tem requests chegando com valores repetidos, você precisa acessar uma base de dados, por exemplo, caching pode ser uma alternativa que vai aliviar a carga. Mas aqui tem que ter um certo cuidado, porque o cache também é grande fluxo de falhas em sistemas distribuídos. Por exemplo, uma falha muito comum é ter um servidor que ele estava sendo super sobrecarregado com requests. O time foi lá e colocou um serviço de cache. Agora o serviço está sendo bem menos exigido. O que o time faz? Ele escala para baixo esse serviço. E tinha antes 10 instâncias talvez esse serviço, eles colocaram cache e agora precisa só de 2. Não precisa mais de 10. Mas e se o cache falha? Se o cache falha, você tem um grande percentual de cache miss, como a gente fala, valores que não estão sendo encontrados no cache. Esse banco de dados pode ser super sobrecarregado e o sistema fica com falha completamente também, até pior do que antes. Então, use o cache para reduzir a latência dessas aplicações, para aumentar a resiliência, para melhorar a experiência do cliente, mas
leve em consideração o que acontece quando o cache falha. O que acontece se o cache começar a responder mais lento? O que acontece se um grande percentual de cache miss começar a acontecer? Outra abordagem que a gente tem também de serviço aqui é Circuit Breaker. Então, basicamente, o Circuit Breaker vem do conceito da engenharia elétrica, né? Onde a gente tem um circuito que, se ele está aberto, eu não estou passando energia para esse circuito, se ele está fechado, eu estou passando. Então, se eu tenho um serviço A que chama um serviço B, se o serviço B começa a falhar, não adianta continuar a mandar requests para ele, porque o serviço está fora, ele está falhando. Quando a gente implementa o Circuit Breaker, assim que uma métrica, por exemplo, se eu chamar o serviço B 10 vezes e ele começar a me responder errado, eu vou esperar 30 segundos antes de começar a chamar ele de novo. É isso que é o Circuit Breaker. Porém, tem um ponto de atenção aqui. É sempre bom considerar quais são os critérios que vocês estão utilizando para fazer o Circuit Breaker. Vamos pegar o exemplo desse slide aqui. A gente tem aqui um serviço cliente, uma camada de roteamento e 3 instâncias do meu serviço. Vamos imaginar que esse aqui é um serviço particionado, que é algo muito comum em aplicações de nuvem distribuídas. E só a minha partição 1 está dando problema. Vamos dizer que eu tenho clientes ali com valor de 1 a 10, na 2 eu tenho clientes de 20 a 30 e na 3 eu tenho clientes de 30 a 50. Se requests começarem frequentes a fazer chamadas só para a partição 1 e o meu Circuit Breaker abrir o circuito, pode ser que eu esteja transformando uma falha parcial numa falha total. E nesse caso aqui o Circuit Breaker atrapalhou em vez de ajudar. Eu poderia ainda ter 2/3 das minhas requests funcionando, mas agora eu estou negando todos. Então, o Circuit Breaker ajuda, mas tem que ser olhado com parcimônia para entender que critérios eu estou utilizando para abrir ou para fechar o meu circuito. Outro padrão de arquitetura de saldos que a gente recomenda é o que a gente chama de Constant Work. Então, aqui a gente está vendo um cenário de push que a gente fala. Quando a gente está falando só de gerenciamento de configuração, por exemplo. Pegar nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, existe um conjunto de nodes que eu estou mostrando aqui. Eu preciso atualizar a configuração deles. E aí um cenário muito comum o usuário vai lá, atualiza a configuração da minha aplicação e eu tenho aqui um agente que ele está mandando essa configuração para múltiplos nós. Porém, a gente tem um problema de escala aqui. Vamos imaginar que os nós aqui estejam numa escala de milhares. Eu vou ter um único ponto tentando atualizar milhares de pontos diferentes. É o pequeno tentando se comunicar com uma malha muito grande de serviços. Posso ter problemas de conectividade, posso ter mais tendência a falhas e eu tenho também um certo desbalanceamento entre o trabalho normal e o trabalho quando eu preciso alterar alguma coisa. Porque vamos pensar que normalmente o agente está parado e os serviços não estão recebendo a configuração. Basta eu atualizar uma configuração e esse serviço tem que fazer milhares de atualizações instantaneamente. Então é um cenário que pode ter sobrecarga. O serviço fica variando entre ter 0 alteração para fazer e ter 10 mil alterações para fazer. Imagina que isso acontece justamente no momento que eu já estou tendo um problema em alguns serviços, que eu estou tendo um problema em control plane, que o serviço já está sobrecarregado, tratando dado de cliente, e ainda tem que atualizar a configuração do cliente. O que a gente recomenda aqui, e aí é da onde vem a palavra do constant work, são abordagens um pouco diferentes, ou até abordagens pull, como a gente fala. Se fosse puxar esse mesmo exemplo, onde eu tenho um grande conjunto de serviços aqui que precisam atualizar suas aplicações, a gente usaria aqui o princípio de constant work, trabalho constante. Ou seja, uma abordagem seria colocar um bucket S3, colocar um arquivo de configuração lá e fazer esses nós de tempo em tempo, de forma fixa, estarem sempre consultando esse arquivo para recarregar os valores dele. Assim eu não tenho essa variação entre hora eu estou fazendo o trabalho, hora eu não estou fazendo esse trabalho. Eu tenho mais previsibilidade. O serviço está sempre executando aquilo. De novo, essa pode ser uma abordagem meio contraintuitiva. Mas Robson, peraí. Em vez de eu atualizar a minha aplicação só quando eu preciso, eu vou atualizar sempre, fazendo mais trabalho? Sim, porque aqui a gente tem mais previsibilidade, a gente varia menos, né? E sistemas que não tem variabilidade no seu comportamento, que não tem variabilidade no seu tráfego, são mais resilientes. Então, essa é uma abordagem aqui de constant work. Outra abordagem que a gente tem, eu até comentei anteriormente, como uma das formas de ter mais estabilidade estática, né? Ou seja, continuar operando sem alterar o meu estado, mesmo quando falhas e dependências acontecem, é comunicação assíncrona. Quando a gente pensa um sistema 1 falando com o sistema 2 de forma síncrona, se o sistema 2 falha, o sistema 1 falha também. Quando eu penso na comunicação assíncrona,
E aí aqui a gente está colocando uma comunicação indireta, mas poderia estar usando uma fila, poderia estar usando um tópico de mensageria ou de eventos. Se o sistema 2 falha, ou o sistema 1 ainda tem o estado dele para continuar trabalhando, e pode ser uma forma também manter o estado no sistema 1, ou eu poderia colocar um barramento, um tópico, uma fila de mensagem ou de eventos, o sistema 1 poderia continuar operando, e aí quando o sistema 2 voltasse, ele voltaria a se comunicar normalmente. Então, priorizar a comunicação assíncrona é uma característica que se tem estabilidade estática e é uma abordagem que aumenta a resiliência da aplicação também. Outro padrão que a gente tem é Graceful Degradation, também leva a ter mais estabilidade estática. O que é o Graceful Degradation? A gente fala aqui que é o falhar graciosamente, né? Aqui a gente está vendo uma página que ela é da Amazon.com, página de produto convencional da Amazon.com. Então, basicamente, essa página, se ela estivesse funcionando normalmente, ela teria vários detalhes aqui. Ela teria a foto do produto, teria recomendações, teria reviews, teria outras categorias, teria histórico de produtos, teria outros anúncios, mas caso a gente comece a ter falhas ou dependências, existe aqui um mínimo de serviços e mesmo que boa parte dos principais serviços, de alguns serviços falhem, existe ainda um fator que é crítico. Então, por exemplo, os times da Amazon eles procuram priorizar. Se tudo falhar, o que é o mínimo do mínimo que eu preciso manter funcionando para ainda entregar uma jornada que seja aceitável pelos nossos clientes? Então a gente entende o produto tem que ter uma foto, porque a foto ajuda a orientar qual é o produto, tem que ter seu título, tem que ter seu preço, tem que poder adicionar no carrinho, tem que poder comprar esse produto, isso é fundamental. Agora, as outras funcionalidades, num momento de falha, num momento crítico, elas ainda são menos prioritárias do que essas. Então quando a gente fala Graceful Degradation, arquitetar a sua aplicação para que tenha um mínimo crítico, para que ela não falhe completamente quando algum erro acontece, né? Para que ela possa ainda assim, a gente falar de front-end, por exemplo, né? Deixar de renderizar partes da página, mas manter as partes mais críticas, e de back-end ter APIs que elas são desacopladas independente, ou seja, talvez num cenário de falha aqui da Amazon.com, eu não vou conseguir criar uma lista de favoritos dos meus produtos preferidos, mas eu ainda vou conseguir comprar. Talvez eu não consiga cadastrar um outro cartão de crédito, porque eu vou estar com problema nessa API, mas eu vou conseguir autorizar com um cartão de crédito existente. Então são essas características que a gente tem que estar analisando e como que a gente consegue implementar esse conceito de Graceful Degradation da forma que faz sentido para o seu fluxo de negócio, né? Essa aqui é uma forma que faz sentido para Amazon.com. Então basicamente, eu comentei aqui, né? Aqui a gente tem faltando a descrição, tem faltando aqui outras coisas que podem ser compradas junto, né? Mas a gente ainda pode adicionar no carrinho e ainda pode comprar, né? Imagens também são esses. Outro padrão que a gente fala também é evitar comportamentos bimodais. Uma grande abordagem para aumentar a resiliência da aplicação. E o que são comportamentos bimodais? A gente entende por comportamento bimodal quando, num estado normal de funcionamento, a sua aplicação funciona de um jeito e no estado de falha ela funciona de uma outra forma. Então pegar, por exemplo, aqui, a gente tem aqui um Consumer Service que ele está fazendo pagamentos pelo PayPal. Se o PayPal falhar, ele faz um fallback e começa a chamar aqui o serviço do Venmo. Porém, tem uma questão aqui, que é o seguinte, geralmente comportamentos bimodais, eles levam a mais falhas e não menos. Tem uma certa pegadinha aqui, né? É muito comum a gente criar caminhos alternativos, mas historicamente, dentro da Amazon e da AWS, a gente tem aprendido que serviços de fallback geralmente deixam a aplicação menos resiliente e não mais resiliente. Por quê? Porque o código que não é constantemente exercitado, ele tem mais chance de falhar. Na verdade, é até mais difícil de testar também. Então, a abordagem que geralmente a gente recomenda é que a gente não faça fallback, a gente faça failover, né? A gente entende que fallback é um caminho alternativo de uma solução A e failover é um caminho redundante daquela mesma abordagem. Então, por exemplo, o que a gente poderia fazer aqui é exercitar ambos os caminhos ao mesmo tempo. Em vez de chamar o PayPal sempre quando a aplicação estiver num estado ok e fazer um fallback só quando tiver o Venmo, quando tiver com problema, por que não chamar os dois sempre para determinados tipos de produto ou range de valores ou aleatoriamente chamar um ou chamar outro? Então, são critérios. Tem muitos serviços que não têm a característica que a gente está vendo aqui no slide, que às vezes o que acontece é, o serviço chamaria ambos, e aquele que responder primeiro
o serviço usa a request e responde para o cliente. Claro que numa abordagem do exemplo aqui, né, de pagamento, não poderia mandar o pagamento para duas instituições porque seria redundante o pagamento, né? Mas é só um exemplo. Mas a principal mensagem aqui é, em vez de pensar numa abordagem de fallback, pense numa abordagem de failover ou de exercitar ambos os caminhos ao mesmo tempo. O que a gente entende aqui de comportamento bimodal é aquele código que raramente é executado ou que é executado só no momento de erro, ele tende a falhar muito mais. Fallback é a forma mais comum que a gente costuma ver, que geralmente, caso dê problema no serviço A, vamos funcionar num fallback. Parece algo óbvio, mas, como já comentado, pode levar a mais falhas e mais complexidade. E aí, se encaminhando para o final já da nossa conversa aqui, alguns pontos-chave que a gente conversou. Control planes estão mais complexos, têm mais dependências do que data plane, que são também mais estaticamente estáveis e falham menos, né? Então, a principal mensagem aqui é que você separe o seu serviço entre control plane e data plane. Geralmente o pessoal pergunta aqui, Robson, mas meu serviço não é como a AWS, eu não tenho uma parte administrativa de serviço que provisiona infraestrutura. Mas a questão não é essa. A questão é você separar o que é crítico do que não é crítico. Aquilo que configura a coisa do que aquilo que usa a coisa. Então essa é a principal mensagem, identificar seus limites de falha e como você pode separar as APIs críticas de funcionamento daquelas que não são críticas. Dependência sobre o data plane é melhor do que o control plane. Então, também falamos um pouco disso, né? O control plane da AWS, ele tende a falhar muito mais. Logo, quando você fazer o design da sua aplicação, fazer a implementação da sua aplicação, pense, o que pode falhar aqui? Quais são os mecanismos que eu tenho empregados aqui para resolver o problema quando tiver com falha? Eu estou dependendo das APIs de control plane da AWS, então vamos revisar aqui para depender das APIs de data plane e não de control plane. Tem uma probabilidade maior de ter sucesso. Estabilidade estática. Então, procure se perguntar assim, será que eu estou estaticamente estável? Ou seja, se as minhas dependências começarem a falhar, eu consigo ainda continuar operando sem precisar alterar o estado da minha aplicação, sem precisar escalar, sem precisar chamar uma API de control plane da AWS? Se sim, seu serviço tem mais estabilidade estática, se não, é bom revisar. E o outro ponto também é, estabilidade estática não é uma propriedade para 100% da tua aplicação, porque naturalmente ela não pagaria o custo de provisionar capacidade em excesso, de manter o estado existente, de priorizar a comunicação assíncrona, enfim, N abordagens, ela não é um tudo ou nada. Você não vai projetar o seu negócio inteiro, todo o seu business, toda a sua empresa para ser estaticamente estável. Você vai entender, a gente já falou já lá no início das aulas anteriores, né? Qual é a sua jornada, qual é a função principal, o que é mais crítico. Esses serviços é que vão fazer sentido ser estaticamente estáveis. Outro ponto-chave também, que uma maneira de conseguir estabilidade estática é removendo dependências do control plane. É o que eu já comentei, né? Control plane tende a falhar mais, quanto menos dependências tiver sobre ele, melhor. E também entender, como eu já falei, né? O que pode ou não acontecer durante uma indisponibilidade, durante uma disrupção de um serviço global. Como a gente não vai ter uma réplica desse serviço global para fazer, não tem como fazer um failover para um outro tipo de serviço global, a gente tem que entender, da forma que eu estou operando, qual é o impacto para a minha aplicação se o control plane de serviço global falhar? Como que se eu estou utilizando uma aplicação que tem múltiplas regiões, como que eu vou fazer o failover? Como que vai ser a minha autenticação e a minha autorização se acontece um problema justamente no serviço de IAM? Essas são as reflexões que têm que ser feitas. E para aprofundar mais o assunto, recomendo aqui que vocês leiam o pilar de Reliability do Architecture Framework, Amazon Builder Libraries, um ótimo repositório de serviços também. O Amazon Builder Libraries é um conjunto de artigos e blogs que a Amazon vem escrevendo ao longo dos anos de como a gente desenvolve software internamente. Então, tem artigos extremamente avançados de como a gente constrói as próprias aplicações da Amazon para operarem numa escala global e não terem falhas. Tem também o white paper de Multi-Zero Resilience Patterns, excelente também, e o white paper que fala exclusivamente de Fault Isolation Boundaries. Então, entra em bastante profundidade de cada assunto que eu falei aqui. É isso, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham aproveitado aí, e agora a gente vai ter a parte de laboratórios. Boa, então, dando sequência aqui ao que o Robson é um conteúdo bem denso, né? Bastante padrão de arquitetura novo, bastante coisa diferente ali, talvez para
para quem nunca trabalhou com esses conceitos de data plane, control plane, estabilidade estática, entre outros, né? Então, esses links aí eu vou passar, tá? Eu tenho um pessoal pedindo ali, eu vou jogando aqui conforme a gente for seguindo com o laboratório. E para gente dar sequência, eu queria só pedir para vocês abrirem de novo lá a console e darem uma olhada na stack do CloudFormation para verificar se ela já se encontra ali atualizada, né? O update do AID. Teve uma pessoa que teve problema ali, a gente pode recriar as contas, né? Acho que é mais fácil do que a gente fazer o troubleshooting, porque a gente está com um público grande aqui. E a ideia não é a gente perder muito tempo, porque é muita coisa para fazer. A ideia é que a gente tenha aqui o update completado nessa nova stack, né? Então a gente fez as modificações lá. E a gente vai medir de novo no Resilience Hub. Então o que a gente está fazendo aqui a gente fez o Deploy Recommendations, né? A gente está nessa etapa aqui agora, e a gente vai para Design e Implement HA, que seria uma forma da gente modificar, então, a arquitetura inicial para uma arquitetura como essa. Então, note que a gente já está incluindo novos aqui, réplicas, né, de serviços, usando conceitos aqui bem tradicionais de load balancer, de auto-scaling group, rede réplica, implementação de um contexto de backup olhando buckets, EC2 e RDS. E a ideia disso é que uma vez que a gente vai medir agora, teremos ali um processo, né, de modificação. Para quem tiver com problema ali no CloudFormation, né, se alguém tiver com dificuldade ali ou apresentar problema, às vezes a gente tem que olhar nos outputs aqui nos eventos para tentar descobrir qual foi o problema, né? A gente testou o laboratório aqui algumas vezes, né? E como vocês podem ver aqui, o meu tá ok, mas eu tenho contas extras porque isso às vezes acontece. Às vezes, por qualquer motivo, enfim, a gente acaba tendo um problema ou outro. Tem algumas contas que eu já provisionei pensando nessas falhas, então eu posso recriar as contas para vocês, tá? E aí vocês peguem uma conta nova e façam o processo do update de novo na conta. É mais fácil do que de repente fazer um troubleshooting, mas se quiserem tentar descobrir o problema aqui nos eventos, vai ser uma forma da gente seguir, tá? Deixa eu só voltar aqui então, pessoal, e aí depois assim que eu terminar esse capítulo aqui e fazendo a sessão, eu já coloco aqui já respondo ali com um novo link, tá? Então vamos lá. O que a gente fez agora? A gente fez uma nova stack, a gente fez um update da stack, desculpe, e a gente vai ter aquela arquitetura que é uma arquitetura modificada, né? Ao fazer essa arquitetura modificada, a gente precisa repetir o nosso assessment. Então a gente precisa agora voltar no Resilience Hub e dizer para ele, olha, fizemos modificações naquela arquitetura e agora a gente precisa medir essa arquitetura novamente, né? Então a ideia aqui é voltar lá para o Resilience Hub dentro de Applications, né? A gente teve uma nova modificação, então, né? E a gente vai fazer o seguinte agora, antes da gente seguir, né? A gente vem aqui, ó, marca na nossa aplicação o processo de reimport, tá? Então a gente vem aqui no draft, input source, e a gente vai reimportar o nosso source. O que está fazendo aqui, então, é reimportar a stack do CloudFormation agora com as modificações, né? E ele vai entender que eu tive aqui alterações nesse ambiente. Então, a gente vai ver aqui que a coisa está mudando. Você pode ver que agora já vai ter uma rede réplica, já vai ter um auto-scaling group, vai ter novos elementos que vão surgir, né? Porque, de novo, né, a stack já fez aqueles ajustes. E uma vez que a gente tenha feito esse assessment novo, vocês vão ver uma coisa interessante agora. A gente vai começar a trabalhar com versionamento dentro do Resilience Hub. Então, até então, a gente só tinha uma versão, né, a versão 1, a gente está aqui num draft, ou seja, a gente está trabalhando numa versão a ser publicada, reimportamos o componente e agora a gente vai fazer um novo assessment dessa nova versão. E aí a gente vai publicar isso aqui como uma versão número 2, né? Então, a ideia aqui é publicar, né, Publish and Access, vai ser a versão número 2, e aí o Publish and Access, e ele vai rodar agora um novo report aqui, né, um assessment novo. Agora baseado na V2. E aí, portanto, com as modificações que a gente gostaria de ver. Uma coisa legal de vocês olharem aqui é que
enquanto a gente estava fazendo ali, teve um System Assessment, né? O que que isso quer dizer? Legal comentar um pouco sobre isso. Você tem a opção de, uma vez que você importa a sua stack dentro do Resilience Hub, de configurar essa stack para que ela tenha assessments regulares, assessments automatizados, então assessments diários ali, né? Uma forma de você garantir que, digamos assim, você tem um acompanhamento contínuo daquela stack. Então, enquanto a gente estava fazendo aqui o nosso laboratório, ele executou pelo próprio sistema, né, de maneira automatizada aqui um check, né, e é isso que significa. Então, dá para vocês medirem também o que foi manual, né, do que foi agendado por sistemas, olhando essa classificação aqui do invoker, né, é uma forma de controlar. E aí notem o seguinte, portanto, ó, a gente teve 2 assessments, né, o assessment com policy breached, aí a gente foi lá e mexeu na aplicação, tivemos um novo resultado. Agora ele traz para a gente que policy match. Então, o que isso significa, né? Significa que, frente àquela política que a gente havia estabelecido de RPO-RTO, né? RTO de 2 horas e 5 minutos para algumas características e depois de 5 minutos para as demais, eu estou dentro. Então, a minha arquitetura atual, em todos os componentes que eu estou olhando aqui, ela consegue se recuperar nesse tempo. E por que ela consegue, né? Porque ele entende que as minhas características aqui são as configurações que eu tenho, né? Os resultados que eu tenho aqui estão dentro do esperado. Então, eu tenho backup pleno aqui, que garante que eu consiga pelo menos recuperar caso eu tenha uma falha. Eu tenho um backup aqui também configurado para o caso da instância, e também tenho aqui o point in time recovery habilitado. Eu tenho, para o caso do bucket, versionamento habilitado. Então, eu consigo ter um detalhamento item a item do porquê que ele está trazendo essa visão atualizada, né? E aí, de novo, né, categorias de falhas diferentes. Se eu for aqui, por exemplo, em 2 minutos, eu vou entender que é porque eu tenho multi-AZ configurado. Então, é legal que a gente consegue ver que a modificação que a gente fez no ambiente foi medida depois, já com a mesma política, mas já trazendo para mim o resultado de que eu tô dentro ali da produção da especificação que eu fiz, né? E aí vocês vão ver o seguinte também, com o tempo, vocês vão ver que o score aqui, ó, ele vai começar a mudar. Então lá embaixo, quando a gente fez o primeiro assessment, eu estava fora, agora eu já tenho um score de 40. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu consigo, via Resilience Hub, medir a melhoria contínua do meu ambiente também, usando esses gráficos aqui do dashboard como uma ferramenta de acompanhamento, uma ferramenta de qualidade da minha arquitetura, né? E essa fórmula, a gente vai ver depois mais para frente, ela é composta por arquitetura, por alarme, por automação e por testes regulares, né? Quando eu somo todas essas ações, aí eu começo a aumentar o meu score. Um score perfeito, em termos de arquitetura, que é o que a gente está vendo aqui, um score que está dentro da política de arquitetura, como eu estou vendo, todos os itens estão verde. Por que eu tenho só 40? Né? É porque faltam aqui outros itens a serem implementados. Faltam aqui itens a serem implementados de operação. Né? Eu não tenho alarme implementado, eu não tenho procedimento operacional implementado, eu não tenho testes regulares acontecendo. Então, nesse sentido, lembra que a resiliência é um conjunto de processo, pessoas, tecnologia e algumas coisas. E nesse sentido, a gente entende que, beleza, você está bem. Você está com 40% de RPO-RTO compliance. Se a sua empresa, se você acha que medir só isso é suficiente, tudo bem, então você poderia usar essa métrica aqui e ignorar os demais. Mas a AWS entende que uma postura de resiliência maior é você trabalhar todas essas frentes. E aí, portanto, essa métrica aqui, ela vai ser quebrada levando em consideração esse peso, né, dos itens aqui. Tá? Então, o que a gente acabou fazendo aqui? A gente fez um novo assessment, a gente viu que a gente está dentro de todas essas políticas agora com um detalhamento aqui dos itens de cada um dos componentes, né, bem legal. E aí a gente vai fazer o seguinte agora, a gente evoluiu aqui, vamos pensar que a nossa empresa, ela está num nível agora que a gente precisa modificar essa política. A gente chegou à conclusão de que novas necessidades de negócios começaram a chegar e a gente entendeu
que um plano de recuperação multi-região também vai ser necessário. Então, digamos que, e isso é legal a gente ressaltar, muitas empresas com níveis altos ali de disponibilidade operam numa única região, e a gente entende, a gente sempre reforça aqui que trabalhar multi-região por vezes é complexo e pode custar, tem um custo ainda mais elevado de arquitetura. Então não são todos os cenários e todos os casos que isso se adequa, mas existem casos onde a gente vai precisar escalar para múltiplas regiões também. E aqui a gente simula isso. Aqui o que a gente vai fazer agora é criar uma nova política onde, além da gente ter aqui os números agressivos, né, como a gente estava colocando, a gente vai criar também, marcar a caixinha de região. Então, esses assessments que foram executados até aqui, eles levam em consideração uma arquitetura multi-AZ e não uma arquitetura multi-região. Porque se a gente olhar a política que a gente está definindo aqui, ó, a gente está vendo que, se eu editar ela, a opção regional aqui não está marcada. Os meus assessments não levam em consideração a disponibilidade multi-região, a não ser que eu marque essa caixinha. Então, é nesse momento aqui que a gente está agora. Né? O que a gente vai fazer é abrir o Resilience Hub, abrir a nossa política, né? A gente vai renomear essa política agora para ser multi-região, ou seja, a gente vai alterar o nome dela para multi-region, agora para fazer um pouco mais de sentido. A gente vai, depois de fazer essa alteração nos números de disponibilidade, a gente vai deixar tudo igual está aqui, né? Então, ó, RTO a gente vai deixar dentro de infrastructure aqui, a gente vai fazer os ajustes adequados. Então, 5555, certo? 5555. Aí a gente vai marcar aqui a caixinha e a gente vai deixar 2 horas aqui e 1 hora para uma recuperação multirregional. Beleza? Então, aqui mantém, né, 5 minutos para esses itens e a gente vai colocar 2 horas e 1 hora para um contexto regional. Vai ficar assim, ó. Customer Application, 2 horas, 5 minutos, igual está aqui. Infraestrutura, 5 minutos, 2 horas e 1 hora. Tá bom? Essa é a ideia aqui. A gente vai salvar essa política. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma nova análise pensando lá em medir como que essa aplicação nossa está frente a uma política que foi alterada. Então note que eu poderia ter mais de uma política aqui, tá? Eu poderia vir aqui depois e modificar a política que eu tenho. E no caso aqui a gente foi uma alteração da política, mas eu poderia ter várias políticas e depois só mudar aqui o attachment dela, é uma outra forma de trabalhar, tá bom? E agora a gente vai repetir o assessment. Então, uma política que foi modificada, até que ela não seja reanalisada, tem um novo assessment aqui. A gente pode colocar aqui, por exemplo, Margin Multi-Region Report, por exemplo, 01, vamos colocar assim. Até que eu não repita esse teste agora e faça uma nova análise com a política, eu não vou ter os números, obviamente, ali que reflitam essa política. E a gente vai começar a ver aqui também que a gente não vai estar preparado para isso, né? Que essa stack aqui, obviamente, ela não está preparada para isso, né? Ela mudou. Então, até tem algumas coisas que eu consigo me recuperar, a gente vai ver aqui, mas quando eu for para a região, aí lembra que eu falei? Se tudo tivesse verdinho e um item tivesse fora, a gente tomaria uma política de breaching, a gente estaria fora da política. Aqui a gente está bem em todos os outros conceitos, exceto o conceito regional. Faz todo sentido, a gente marcou a caixinha agora. E a gente vai tentar entender por que a gente está fora. Então não tem o cross-region replication, não tem um backup plan em outra região, né? Não tenho uma replicação desse bucket no conceito de backup para outra região também. Então, existem aqui itens que eu não consigo, de novo, recuperar no advento de uma falha regional. E aí agora a gente vai entender lá em Resilience Recommendations, de novo, item a item, o que seria possível eu modificar para me atender dentro dessa política. Então, trabalhar com Resilience Hub é ter esse trabalho contínuo dessa forma que a gente está mostrando aqui, quando há ou alterações na arquitetura ou quando você tem alterações na política. Nesses 2 momentos, você vai fazer um reassessment desse ambiente. Nesses 2 momentos, você vai reanalisar se aquilo está dentro ou está fora do esperado, né? E aí, o que tiver, de repente, ali fora, a gente vai começar a trabalhar para corrigir, né? Então, vocês vão notar aqui que a política voltou para breached, né? E aí, se eu acompanhar, o meu score vai cair,
né, muito interessante que a gente já consegue ver essa evolução meio que né, nos gráficos aqui. A minha estrutura ela continua a mesma, a versão 2 é o current release, né, então a gente vai fazer agora ajustes, vai ter uma versão 3 para poder medir, e os assessments eu consigo acompanhar. Nesse momento aqui eu estava policy match, por quê? Aí eu posso abrir esse relatório, e aí eu vou ver que não se tratava de uma política regional. Entendi. Então aqui eu estava 100%, agora eu não estou mais. Por quê? Vamos olhar. É uma política que eu consigo ver que eu estou medindo a região agora, não media antes. Então é por isso. A gente fez uma alteração de política. Então tem um histórico da aplicação como um todo aqui para acompanhar. Isso é bem legal, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, então. Mesma coisa, né? Identificamos ali a falta de vários itens. Depois vocês podem acompanhar com detalhe na conta o que falta, né? De fato, se quiserem ter um detalhamento técnico aqui, por conta do tempo eu vou correr um pouquinho, mas se tratam ali de ausência de backups, né? De réplicas em outras regiões que permitam com que eu consiga voltar a esse ambiente aqui na casa das 2 horas para RTO e 1 hora para RPO. E agora a gente vai fazer um novo deployment da stack também para fazer esse update das recomendações. Então é a mesma coisa, a gente vai vir aqui no CloudFormation Stack e a gente vai fazer um novo update, né? Agora é um pouco diferente, então a gente vem aqui no ARD, né? Então vamos lá, a gente vai pegar e fazer uma alteração, a gente vai fazer isso numa região secundária, bem importante, tá? Então, antes de fazer isso na região secundária, a gente tem que vir aqui e fazer alguns ajustes, fazer algumas cópias. Então a gente vai seguir agora o processo aqui passo a passo, do jeito que está aqui na tela, para poder fazer essa recomendação. Depois que eu fizer isso daqui, a gente vai demorar também ali cerca de 25 minutos para essa stack seguir, né? E aí a gente pode pausar aqui para o almoço, volta depois e dar sequência no que a gente tem para fazer. Antes de eu seguir com esse processo, eu queria saber o seguinte: tem alguma dúvida, tem alguma coisa que não está clara? Por favor, usem o chat ali. Tem algumas pessoas que tiveram um problema com a conta. Eu vou, antes da gente seguir aqui, depois que a gente colocar para fazer o update desse processo, para pausa para almoço, eu vou criar uma nova conta. Quem tiver com problema na conta, me manda, por favor, no chat o account ID que vocês estão com problema, tá? Para eu poder matar essa conta. E aí vocês façam, a hora que tiver tudo ok, vocês criam de novo. Aí, a hora que vocês clicarem no account access aqui, é para uma nova conta ser alocada, aí vocês poderem depois seguir com o workshop, tá bom? Então, quem tiver com problema com conta ali, só me mandar no chat e aí eu já faço isso também, né? E aí a gente segue com a stack, beleza? Aí a questão do almoço, a ideia vai ser a gente seguir aqui, né? Então, fazer esses ajustes, terminar aqui de revisar as perguntas, a gente faz isso. Provavelmente a gente vai sair por volta ali das 11h30, talvez, 11h40. Eu estou colocando ali, vamos colocar 1 hora, 1h10 para almoço. Tá? A ideia é a gente voltar ali por volta na agenda que a gente tinha colocado. Deixa eu só revisar aqui como é que eu tinha colocado para ver. Mas eu acho que a ideia é a gente voltar por volta ali 1 hora de almoço, 1h15 de almoço, para dar tempo de todo mundo poder comer com tranquilidade ali, tá bom? A ideia é mais ou menos essa. Aí a gente coloca um timerzinho na tela e na volta também a gente segue aqui com as próximas aulas. Legal, então vamos lá, vamos seguindo aqui com as etapas da gente configurar agora as novas recomendações para a conta. Aí a gente deixa a stack fazendo update, sai para o almoço. Quem tiver com problema na conta aqui, se quiser ficar um pouquinho ali depois que a gente fizer o update da stack, eu mato a conta e dou um ok para vocês seguirem, tá? E aí depois a gente vai acompanhando. Se por algum motivo, mesmo fazendo isso, alguma pessoa tiver dificuldade ou não conseguir seguir com o workshop, peço para me acompanhar na demo, e aí depois do evento, eu vou deixar o meu e-mail, pode me mandar um e-mail, eu crio uma conta separada para vocês, se for o caso, e aí vocês façam esse teste depois com o laboratório dedicado lá de novo, com 72 horas. E aí, se for preciso, a gente faz um troubleshooting, eu entro para poder ajudar. Mas a ideia não é que tenha problema, tá bom? Então, acho que aí a gente consegue ir com o tempo aqui e também consigo dedicar algum tempo de troubleshooting se eu precisar para alguém. Então, vamos lá. Agora, então, como a gente marcou a caixinha multi-region, a gente vai ter que trabalhar no conceito multi-região. Então, a gente tem trabalhado aqui na região principal de Ohio, mas a gente vai também agora ter um ambiente que vai ser usado como uma segunda região em Northern Virginia.
né? Então, antes da gente seguir, o que ele pede para a gente é uma das stacks chamada RD Production, lá no CloudFormation, ela vai ter um output que, na verdade, é o WARN, né, do banco de dados. O que é o WARN? Né? O WARN é o identificador ali do banco de dados, né? É o Amazon Resource Name. Então, ele é um ID único, né, porque vai servir para a gente identificar esse banco de dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar aqui, antes da gente mudar de região, tá? Ainda na região que a gente está agora, região de Ohio, a gente vai procurar a stack chamada Production, e nessa stack Production a gente vai procurar dentro de outputs esse source dbarn, tá? Copiem esse ID, copiem esse carinha aqui para um bloco de notas, e a gente vai usar ele depois ali para poder configurar essa réplica, tá? Então eu vou deixar ele aqui anotado para a gente poder seguir. Beleza. E agora a gente vai mudar de região, tá? Então a gente vai vir aqui e sair de Ohio e a gente vai para Northern Virginia, beleza? Dentro de Northern Virginia, o que a gente vai fazer é o seguinte, essa mensagem aqui vocês podem ignorar se ela aparecer, né? A gente vai pegar e vai criar uma nova stack. Então a gente vai vir aqui na opção Create New Stack, né? With New Resources. E aí vai ter um novo template aqui também no item 5, ó. A gente vai colocar a opção Choose an Existing Template, a opção de S3, a gente vai colar aqui essa stack, né, o YAML da stack. E aí, avançando, ele vai pedir para a gente aqui um nome, então a gente vai colocar o nome como ARD, né, ARD, Architecture Resilience Day. Source Database Name, então a gente vai pegar aquele ID que foi copiado e vai colocar aqui em Source Database ARN. Garantam aí que não tenha nenhum espaço nem antes nem depois, para não ter problema. E o Source Region, a gente está usando o S-East2, né? Ou seja, a nossa database original, ela está lá em Ohio, né? Então agora a gente está em Northern Virginia, a gente está falando, ó, olha lá para o S-East2, né? Essa database aqui é o que a gente quer fazer as alterações. Seguindo aqui com o processo, marquem também aqui as caixinhas aqui embaixo, né? No Acknowledge, Next, podem seguir e Submit, beleza? Então aí a gente vai seguir com o processo. O que a gente vai fazer agora? Então vai demorar um pouco para essa stack seguir. A gente faz uma pausa aqui, volta meio-dia e meio, então tem aí 1h15 minutos, né? Ou o que a gente pode fazer também é dar sequência a um dos vídeos aqui e sair para almoço mais tarde, tá? Pode ser uma outra estratégia. Aí eu acho que depende muito do que a gente do que vocês preferem aqui. A próxima aula, que seria a aula que a gente vai ver com o item 4, deixa eu só ver a duração dela, só um minuto, porque eu não me recordo. Boa. Então, assim, a próxima aula ela tem 16 minutos. O que eu vou fazer? Enquanto essa stack está atualizando, vamos tocar essa próxima aula. Isso vai dar por volta das 11h30. Aí a gente dá 1h15 de almoço. Enquanto o vídeo está rolando, eu vou ajudar as pessoas que tiveram problema aqui nas contas. E aí, terminando esse vídeo, então, a gente sai para o almoço, tá? A gente adianta aqui esse pedaço do Evaluating Test. Então, o que a gente está fazendo agora são duas coisas. A gente vai fazer o update da stack. E aí, enquanto esse update da stack está rolando, aí seguindo, então, portanto, aí sigam o passo dentro de Design Implement HA. A gente está em Deploy Recommendations, tá? É aqui que vocês precisam seguir as etapas necessárias e fazer o update da stack. Enquanto esse update da stack está rolando, eu vou fazer aqui, vou deixar o próximo vídeo em execução, né? Uma aula de 15 minutos, é um pouco mais curto. Vou ajudar quem está com problema na stack. Aí, terminando o vídeo, eu volto e a gente só faço aqui algumas considerações e a gente sai para o almoço, tá? Voltando ali depois de 1h15, mais ou menos. Beleza? Então vamos seguir dessa forma. E a pergunta que vem é, então como podemos atingir os requisitos de disponibilidade e de recuperação? A resposta é testando. A gente vai ter que testar nosso ambiente para entender
como isso vai se comportar. Os novos normalmente são a maneira tradicional de como o negócio percebe isso, mas é bem importante para a gente definir o SLO, o SLI, os testes do processo de pessoas para reduzir o MTTD e o MTTR. Dando então início a essa parte do treinamento do Architectural Resilience Day, meu nome é Renato Azevedo, sou arquiteto de soluções aqui na AWS e especialista em resiliência. Aqui a gente vai discutir um pouquinho de como a gente avalia e como a gente testa. Bom, começando aqui pelos testes tradicionais, acho que todo mundo já deve ter visto algum deles ou usa algum deles. Primeiramente, assim, o ideal é que todos eles sejam automatizados dentro de um pipeline CI/CD, etc. E fazendo um overview rápido, o teste unitário, basicamente testar a menor parte testável de uma aplicação. O de integração é a ideia de que todos os módulos do software consigam interagir entre eles, né, estejam trabalhando bem em conjunto. O funcional é a ideia de que a gente consegue entregar a experiência prática, né? Performance load, bom, como vocês sabem, na máquina do desenvolvedor funciona, e brincadeiras à parte, é necessário a gente testar com uma carga ideal, né, que faça sentido no nosso dia a dia e que o ambiente seja equivalente ao que vai ser testado em produção, se possível em produção, para entender o desempenho geral da aplicação, etc. Isso é bem importante. Tá? O Smoke é basicamente um conjunto mínimo, né, de testes executados de uma build para a gente entender as funcionalidades e testar elas. Então, um conjunto de funcionalidades está funcional, a gente consegue seguir para os próximos testes. O teste de regressão é bem interessante, né? É a ideia de que a gente verifica se alguma alteração na própria aplicação ou em dependências dela ocasionou alguma mudança geral no padrão da aplicação, ou seja, alguma modificação de uma dependência causou algum impacto na nossa aplicação hoje, então para a gente entender e conseguir resolver. Então a gente testa coisas que a gente já entendeu e as mudanças do que a gente fez. Aqui a gente vai aos quadrantes, a gente vai ficar um pouco confuso com o português, mas é basicamente o seguinte: os testes que a gente conversou anteriormente, né, eles cobrem o que a gente chama de conhecido. São problemas que a gente conhece e a gente está testando para ver se eles vão acontecer novamente. E a engenharia do caos, na verdade, ela entra nos outros 3 desconhecidos, né? Seria o desconhecido conhecido, que são coisas que a gente tem ciência, mas a gente desconhece o efeito ou o risco do impacto daquilo ali. Exemplo, eu sei que eu implementei retry para os meus 10 mil nodes, mas eu não sei exatamente o que acontece se todo mundo tentar ao mesmo tempo. Tá? Então a gente vai lá e testa para entender o que está acontecendo. Partindo para o conhecidos desconhecidos, essa aqui é um pouco interessante, a ideia de que alguém talvez saiba que tenha conhecimento sobre aquilo ali, mas eu não sei necessariamente se ela tem de fato. E um outro ponto interessante é que, se ela sair, perca essa informação, né? Então, é legal a gente testar para entender todo o conhecimento ser uma coisa geral, né? Um outro ponto que também afeta nessa questão são métricas que não estão acuradas, tá? E não tem nada pior, né, pra gente, eu acredito que todo mundo já tem passado por isso, é a gente otimizar alguma coisa, organizar alguma coisa baseada em métricas que não fazem sentido, que estão fora dos limites, etc. E daí a gente vai para o terceiro desconhecido, que são os desconhecidos desconhecidos. Esses são coisas que a gente não faz ideia do que são, tá? A gente não entende, não sabe o que é. Literalmente ele é de fato desconhecido. Então a ideia é que a gente consiga descobrir eles durante o teste. Ou seja, a gente está fazendo algum teste, a gente descobriu alguma coisa que a gente não sabia antes, e aí a gente começa a aumentar a nossa compreensão sobre aquilo ali. E é bem comum as pessoas perguntarem o que, na verdade, né, medir quando o sistema é impactado. E essa resposta não é simples, né? Essa resposta não é caso a caso. Então é necessário testar, né? É necessário refinar aquilo ali para a gente identificar o que deveria ser ou não mensurável. Vamos embora. Falando um pouco de Chaos Engineering, né? De engenharia do caos, a gente usa um método científico empírico, né? E a ideia do método científico empírico é de aquisição de conhecimento. Envolve basicamente a formulação de uma hipótese, ou seja, você cria uma hipótese, a gente refina essa hipótese, a gente elimina ou não alguma coisa com base em resultados experimentais. Por exemplo, a gente tem aqui o steady state, seria o estado estacionário, a carga de trabalho está operando, a nossa aplicação está operando conforme esperado, dia a dia ali, tudo certo. E aí a gente cria uma hipótese, por exemplo, dado um evento específico, o que eu espero que aconteça?
A gente formula essa hipótese, daí a gente executa para entender se a hipótese se confirma. E aí, na sequência, a gente verifica se o comportamento foi o esperado, se eu tenho que resolver alguma questão, e se talvez eu tenha que rodar o experimento novamente, houve algum caso, a gente pode interromper no meio e testar de novo. E aí, quando tudo está certo, novamente a gente retorna para o estado estacionário. Se houve melhoria, teremos um novo estado estacionário. Falando um pouco aqui sobre experimentos típicos, né? O ideal é que a gente consiga criar experimentos que possam simular falhas do mundo real. Isso é um ponto muito importante. Não adianta ficar inventando muito. A ideia é que faça sentido no nosso mundo, no nosso negócio, no nosso business, etc. Porque o experimento de causa traz perspectiva, né, de validar se os nossos controles estão funcionando, observabilidade, etc. E as variáveis refletem, né, eventos reais, ou seja, não adianta a gente ficar inventando coisas que não fazem muito sentido. E também é interessante que a gente priorize eventos com base no impacto dela e a frequência estimada. Ou seja, cara, se tem uma coisa que pode acontecer muito e tem um impacto alto, ela é prioridade zero para a gente começar a testar, porque, né, o impacto é alto e ela pode acontecer de forma recorrente, então é uma coisa que a gente tem que lidar e tem que resolver. A gente tem que considerar eventos de hardware, etc., por exemplo, falhas de Node, falhas de software, problemas de bug, problemas de CI/CD, respostas mal formadas, etc. O ideal é que a gente procure basicamente qualquer coisa. Qualquer evento, é muito importante isso, qualquer evento capaz de interromper aquele estado que a gente chamou de estacionário é uma potencial, tá, variável em um experimento do caos. Agora, falando um pouquinho sobre a definição de hipótese, imagina que a gente quer criar a nossa hipótese e ela é fundamental quando a gente está pensando sobre o experimento, porque ela vai definir para a gente se o experimento ocorreu como a gente esperava e se a gente vai aprender alguma coisa de nova com ele ou não. E nesse caso específico, aqui nessa formulação, a gente acha, né, a nossa suposição é que quando tivermos 300 transações por segundo, se 40% dos nossos nodes, né, de KS forem terminados, as nossas requisições vão continuar funcionando abaixo de 100 milissegundos dentro de um PCTU 99. Bom, a gente também sabe, né, por nosso histórico, a gente espera, na verdade, né, que esses nodes devem voltar em 5 minutos, os pods devem ser agendados em até 8 minutos e o tráfego vai voltar a fluir normalmente dentro desses pods. E com base na nossa experiência passada, a gente sabe que os alertas devem ser acionados ali por volta de 3 minutos. E uma vez que todos concordamos com as hipóteses, a gente segue para o nosso teste. E aí aqui alguns cenários que a gente pode fazer o nosso experimento. Uma forma de fazer o caos é usando um grupo secundário ali. A ideia é que a gente consiga controlar a parte dele. Imagina que a gente tem um cenário, né, que é um cluster de KS e tal, e a gente quer fazer alguns testes de caos nele. A gente não cria só um teste sintético, a gente cria um ambiente sintético, que é um ambiente que é uma mímica do nosso ambiente padrão, né, ou de produção. Então a gente copia ele exatamente igual e a gente faz nossos testes, o que facilita a gente na hora de voltar, tá, se tiver algum problema, ou a gente consegue percentualizar os erros, né, a gente consegue dividir no load balance a carga que vai para cada um, para o faltoso ou para o pool do teste, ou para o pool normal. Então a gente consegue prever e ter uma granularidade melhor ali na hora de tomar decisões de resolver. E o banco de dados é o mesmo, é tudo igual, exatamente. Se todos se comportarem de forma esperada, a gente volta para o nosso estado estacionário e está tudo certo. Falando um pouquinho sobre ferramentas que podem ser usadas para usar Chaos Engineering, uma delas é o Fault Detection Service. O Fault Detection Service é um serviço de engenharia do caos, né? Ele é totalmente gerenciado e ele facilita a gente bastante no dia a dia para executar engenharia do caos em serviços da AWS, principalmente, e em outros serviços também. O FIS, basicamente, vou começar a chamar ele de FIS, carinhosamente, porque senão todas as vezes eu vou enrolar a língua. É possível, né, que o FIS, na verdade, permite que a gente injete falhas, simule latências, falhas de computação, N serviços, né? A gente tem uma gama enorme de serviços, principalmente da AWS, que ele tem suporte, inclusive serviços relacionados ao control plane, que é muito interessante, porque de outras ferramentas a gente não teria essa possibilidade. A gente consegue acessar ele e utilizar ele através de CLI, API ou console. A gente cria um template, a gente valida o nosso template, a gente roda ele, tudo isso permissionado através de IAM, tá? E quando a gente não tiver alguma coisa que a gente quer fazer, a gente pode considerar também o System Manager para a gente rodar alguns comandos extras. E o mais importante de tudo, isso tudo é uma arquitetura bem formulada, que a gente tem guardrails e uma observabilidade que pode interromper o nosso teste. A gente pode ver nessa imagem, por exemplo, como é que funcionaria o fluxo. A gente tem o permissionamento dali do IAM e a gente pode rodar nosso comando, nosso experimento através do FIS, né? Esse FIS Engine
ele vai iniciar o experimento em alguns resources da AWS, e aí a gente tem nosso safeguards ali, que seria o nosso guardrails, né, para interromper o teste. Pode ser utilizando nosso CloudWatch Alarms, ou qualquer outro monitoramento third party que consiga enviar eventos para o Event Bridge. E a gente consegue ali criar, por exemplo, alertas. Um caso muito comum que a gente vê, por exemplo, a gente está testando alguma coisa em produção, a gente tem uma taxa de erro específica da nossa aplicação. Imagina que a nossa aplicação ele funciona com a margem ideal de 2% de taxa de erro. E a gente começa a usar um teste em produção e a gente bota um alerta ali. Cara, chegou a 3% de erro, aborta o teste, porque pode ter alguma coisa acontecendo e a gente entende o que está acontecendo. É muito importante que tenha guardrails, que a gente possa interromper o teste. Isso é uma coisa muito fundamental para o Chaos Engineering, que é a gente poder interromper o nosso teste de forma confiável. Falando um pouquinho sobre mindset de Chaos, né, na verdade, aqui quando a gente fala de mindset Chaos, a mentalidade é muito importante porque para a gente poder fazer nossos experimentos. Nesse caso, por exemplo, imagina que a gente tem uma fila de SQS e ela é consumida através de um EC2, através de um endpoint, beleza? Endpoint. Até aí tranquilo. Como a gente poderia simular, por exemplo, uma fila cheia sem sobrecarregar o SQS de mensagens, porque talvez não seja o que a gente quer, tá? Porque talvez depois para voltar a gente tenha que reprocessar um monte de mensagem que não faz sentido. Usando o FIS, a gente conseguiria usar um recurso de disrupção de network que interromperia esse tráfego e aí a gente acumularia pacotes ali, eles juntariam ali e a gente conseguiria simular essa sobrecarga no SQS, beleza? Esse é um ponto. Essa é a parte interessante porque o FIS traz algumas ações, alguns cenários para a gente já poder usar na prática. Porém, a mentalidade do Chaos vai um pouco além disso. Por exemplo, o que a gente faz quando a gente não tem um teste pré-definido? Basicamente, a gente usa a criatividade. Chaos é muito sobre criatividade e sobre pensar um pouco fora da caixa para a gente testar. Porque quando a gente formula a hipótese, a gente tem que entender como é que a gente vai testar também aquilo ali. Às vezes não é simples, às vezes tem várias formas de fazer e talvez a gente tenha que entender qual é a mais eficiente para a gente, para o nosso cenário, que faça mais sentido e que cause menos impacto para a gente, especificamente, tá? Nessa ideia, nessa pegada de pensar um pouco fora da caixa, imaginando que a gente não tem o FIS, o que a gente poderia fazer? Quais as hipóteses que a gente poderia usar para a gente fazer alguma coisa similar aqui usando o Lambda, por exemplo? Tá? A gente quer fazer um teste para simular a fila, um aumento de fila grande no SQS, beleza? Sem usar os experimentos, sem usar o experimento pré-definido do FIS. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, fazer throttling no Lambda. Outra coisa que a gente pode fazer é remover as permissões para ele pegar a mensagem da fila. Ou seja, você pode fazer N fatores ali. Tudo isso a gente pode fazer, inclusive, usando o próprio FAS, tá? A gente pode usar o FIS para isso, a gente pode usar comandos específicos, a gente pode rodar através do System Manager. E aqui é muito importante tomar cuidado. Como eu falei, eu vou reforçar novamente, porque isso é realmente muito importante. A gente precisa que isso seja feito de uma forma controlada. A gente não quer que as coisas fiquem para sempre, a gente não consiga interromper os testes, que é a pior coisa cenário possível. A gente quer ter guardrails, a gente quer ter capacidade de parar os nossos experimentos, ou seja, a gente quer fazer os experimentos de uma forma controlada. Vamos dar sequência. E aí, quando que os experimentos de Chaos se tornam Chaos Test? Bom, a gente falou um pouco sobre os testes, né, de forma geral, e uma coisa interessante é o seguinte, depois que a falha está sendo observada, monitorada, a gente consegue medir, tem observabilidade, está tudo perfeitinho ali, esse teste pode ser considerado um teste de regressão, porque a gente já entende o que é, a gente já sabe como fazer, já sabe como identifica, a gente traz ele para a nossa rotina e a gente dá continuidade nele, ele traz na automação do CI/CD ali para fazer os testes com ele, se possível. Falando um pouquinho sobre Game Days, nem sempre a gente quer só testar os softwares, né? A gente não é sobre isso. A gente sabe que o problema é muito maior do que esse, porque no momento que a gente tem um evento, os nossos times têm que estar preparados para lidar com aquele incidente, com aquele evento especificamente, tá? Então, quando a gente pensa em Game Day, a gente está pensando também em pessoas, processos, etc. Quando a gente pensa em pessoas, a gente está falando de um time cross-disciplinar, a gente está falando de basicamente todas as pessoas que fazem sentido para aquela aplicação, para aquele workload. Quando a gente está pensando no briefing, a gente está falando, cara, o que vai acontecer? A gente define o que vai acontecer e está todo mundo sabendo o que vai acontecer. No planejamento, a gente vai definir o nosso cenário, por exemplo, meu data center pegou fogo, alguma coisa do gênero, o evento que a gente vai simular. A gente prepara o nosso serviço para esse tipo de teste. E a execução no dia, a gente
preferencialmente vai testar isso em produção. Tem gente que não testa em produção, prefere fazer uma réplica do ambiente, etc., mas preferencialmente em produção, porque a gente quer uma proximidade com a realidade, até para a gente poder retornar a fazer os testes, porque na hora do evento vai ser em produção, não vai ser num ambiente de teste. Então, se não for um ambiente exatamente igual, a gente pode ter problemas. É muito importante durante as execuções a gente pegar feedback para a gente entender se a gente está atingindo as expectativas. É interessante, né, a gente, depois do evento, etc., analisar se tudo ocorreu como a gente gostaria, o que é necessário ajustar para os próximos, os follow-ups, etc., de forma geral. No início, eu não vou mentir, é um pouco assustador, é difícil, mas depois a gente vai criando uma casca, a gente se acostuma com essa situação, né, que o ambiente ele é um pouco pesado, a gente vai se acostumando, a coisa começa a ficar um pouco mais tranquilo, e quanto mais a gente está preparado, mais normal é, se lembrando que a gente nunca pode perder o foco, tem que se manter preocupado ali, porque ainda é uma coisa complicada, então a gente tem que manter o foco, apesar da gente criar aquela casca para lidar com o dia a dia ali, tá? Seguindo, a gente tem alguns links, agradeço aí essa sessão, e esse link vai falar um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Muito obrigado. Boa, então voltamos aqui. E, pessoal, eu descobri que na última sessão que eu estava fazendo, eu acho que vocês não estavam vendo a câmera. E não sei se a tela também. Então, sempre que a gente voltar, se eu me esquecer aqui, dá um toque, por favor. Fala, viu, eu não tô te vendo, eu não tô te ouvindo, eu não tô vendo a tela, tá? Pra gente poder acompanhar. E a stack deve estar rolando lá ainda, né? A stack update que a gente está fazendo deve estar rolando. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é voltar depois do almoço. Então, a gente para aqui, volta meio-dia e 45. E a gente vai fazer algumas novos ajustes aqui, rodando os experimentos conforme o Renato sugeriu, né? Então, a gente vai fazer um novo assessment, vai encontrar os novos findings que a gente falou, e aí depois no final disso a gente vai começar a fazer os testes aqui, né? Avaliar e testar com os canaries, com as novas modificações, e aí a gente finaliza depois o nosso workshop com os vídeos ali que a gente tem mais 2 capítulos para serem apresentados, e a gente volta aqui depois para finalizar. Então, o ideal é que vocês, antes de sair agora para o almoço, deixem a stack sendo atualizada, né? A stack multi-região. A gente volta então meio-dia e 45, eu vou deixar aqui um timerzinho na tela. Qualquer dúvida, qualquer problema, mandem no chat. Eu também vou fazer uma pausa, mas eu voltando um pouquinho mais cedo já olho ali. Se alguém precisar de alguma coisa também no meio do caminho com as contas. Todo mundo que me pediu ajuda com as contas, eu matei a conta com problema. E vocês agora, entrando novamente pelo link inicial ali do workshop, devem puxar da lista uma nova conta. E aí, portanto, peço para que vocês sigam até a etapa onde a gente está aqui, ó. O ideal é que a gente pare em Deploy Recommendations, né? Dentro de Design e Implement HA, a gente faça aqui o ajuste de Deploy Recommendations, né? E aí a gente tem a visão aqui da conta, tá bom? Beleza? Então a gente vai fazer essa pausa, pessoal. Até aqui, até Design, Implement HA, Deploy Recommendations. Vamos para o almoço. A gente vai voltar fazendo aqui as últimas partes do workshop. E agradeço aí a presença. Ficou bastante gente aí, tem acompanhando até agora. Eu sei que é um conteúdo bem, bem denso. Mas a ideia é a gente conseguir, quem puder acompanhar agora nessa segunda metade também vai ser bem legal, porque a gente vai entrar em outros temas, em outras partes que a gente ainda não explorou no Resilience Hub. E vale a pena aí esse esforço aí do lado de vocês também. Beleza? Então a gente volta meio-dia e 45, vou deixar um timerzinho na tela. Qualquer dúvida, qualquer problema, mandem no chat. A gente volta daqui a pouco. Valeu, obrigado, pessoal.